sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Cozinha Sem Chefe. Se você ainda não me conhece, eu sou Clarice e a receita de hoje é uma receita clássica que eu tenho certeza que vocês vão amar. Crepe francês. O crepe francês, diferente das panquecas americanas, tem essa massa mais fininha e normalmente são servidos recheados. Eu trouxe essa receita hoje porque semana passada eu trouxe uma receita aqui também de panqueca, que era uma panqueca típica do norte da África, e eu percebi que vocês gostaram bastante. De forma geral, eu percebo que vocês gostam bastante dessas ideias de café da manhã e lanches, principalmente nos vídeos de quinta-feira, que o final de semana tá chegando. Às vezes a gente quer uma inspiração para fazer um café da manhã diferente. Então eu resolvi que de vez em quando eu vou trazer aqui umas receitinhas diferentes de café da manhã e lanche. Quem sabe eu até não crio um quadro aqui no canal chamado Cafés da Manhã ao Redor do Mundo. Me falem aqui se vocês querem um quadro desse. Mas hoje vamos fazer um crepe francês maravilhoso recheado com caramelo. Os crepes surgiram na França no século XIII. Ali na época das cruzadas, através da influência dos mouros, porque eles trouxeram consigo um tipo de trigo chamado trigo sarraceno, que também é conhecido às vezes chamado de trigo mourisco. Essa é uma variedade de trigo diferente daquela a partir da qual a gente faz a farinha branca, e foi uma farinha que logo se tornou bastante acessível para a população local naquela época, e eles faziam muito mingau com essa farinha. E a partir daí surgiu também o crepe feito a partir dessa farinha, que passou a se chamar de galette, que é como se fosse um bolinho achatado. Os galetes, na verdade, eram uma forma fácil e barata deles aproveitarem as sobras do mingau que eles faziam com essa farinha de trigo sarraceno no café da manhã. Inclusive, tem uma história que diz que as galetes surgiram quando alguém acidentalmente derramou um pouco da massa ali do mingau em uma chapa quente e rapidamente ela se tornou uma camadinha fina que endureceu, e a partir daí eles começaram a fazer as galetes. Verdade ou não, as galetes ainda são muito tradicionais hoje em dia na França, aquelas feitas a partir do trigo sarraceno, e existe, na verdade, uma diferença entre as galetes e os crepes. Os crepes com farinha branca, como a gente conhece hoje, só surgiram ali pelo século XX, quando a farinha branca se tornou mais acessível, não só na França, mas também em outros lugares. E a diferença entre a galete e o crepe não é só o fato de que as galetes são feitas com trigo sarraceno e os crepes são feitos com farinha branca. Mas as galetes, normalmente, elas também são servidas com recheios salgados, enquanto os crepes, feitos com a farinha branca, normalmente são servidos com recheio doce. Então, na França, você vai encontrar normalmente galetes, sendo os crepes com trigo sarraceno e recheios salgados, e os crepes, que são os mais comuns assim nessas barraquinhas de rua, tipo esse daqui, que é feito com farinha branca e com recheio doce. E esse tipo de crepe é muito tradicional, não só em cafés da manhã, mas você encontra várias barraquinhas na rua vendendo, e normalmente eles vendem assim, dobradinho. Eu aqui coloquei um pouco do recheio também por cima para ficar uma coisa bonitinha, mas normalmente eles são só recheados por dentro, que aí fica fácil de pegar e comer. Você sai andando na rua e comendo o seu crepe. E normalmente você tem uma infinidade de recheios para escolher ali, que pode ser banana, pode ser Nutella, pode ser morango, outras frutas, tem muitas opções. E o recheio que eu escolhi hoje foi um caramelo salgado, que também é muito típico da França e é muito fácil de fazer. E é um ótimo acompanhamento, não só como recheio desse crepe, mas também acompanhamento para outras coisas no seu café da manhã, como recheio, de repente, de bolo, até de uma tapioca. Então, realmente achei que valia a pena mostrar para vocês como fazer esse caramelo salgado. Então, se você quer aprender a fazer esse crepe tradicional francês com caramelo, já sabe. Se inscreve no canal, fica comigo até o final do vídeo e vamos juntos! Antes da gente começar a receita propriamente dita, eu vou levar 50 gramas de manteiga para derreter no micro-ondas antes da gente adicionar a massa, que assim ela vai dar uma esfriadinha que a gente precisa antes da gente misturar, para não correr o risco dela estar muito quente ali e cozinhar os ovos que vão na massa. E enquanto a gente coloca a manteiga aqui para derreter, eu vou aproveitar para te dar uma dica de como procurar os vídeos aqui do canal. Tem muitos vídeos já aqui no canal e vários quadros diferentes. E alguns desses quadros eu faço com mais ou menos frequência. Então, se você chegou por agora, pode ser que tenha alguns quadros mais antigos do canal que você nem conheça. Então, o que eu faço? Eu sempre tento organizar os vídeos todos por playlists, para deixar mais organizado e facilitar a sua busca. E alguns vídeos eles estão em mais de uma playlist. Se você está procurando alguma receita específica ou alguma receita com ingrediente específico, você pode ir lá na barra de busca do YouTube e aí você vai colocar Cozinha Sem Chefe mais o nome do ingrediente, por exemplo, Cozinha Sem Chefe abobrinha,
Cozinha Sem Chefe Berinjela. E aí vão aparecer as ideias de vídeos aqui do canal. E eu queria dar essa dica pra vocês, gente, porque já tem muito vídeo aqui no canal. E eu não tenho uma frequência estabelecida para cada quadro. Então, toda semana eu vou fazer um vídeo pro quadro tal. Não, até porque tem vários quadros diferentes. Às vezes um quadro faz mais sentido numa determinada época do ano. Então, eu vou variando bastante aqui como eu posto os vídeos. Mas esses vídeos todos, eles são organizados em playlists nos quais eles fazem sentido. Então, se você estiver procurando por alguma coisa específica, dá uma olhada nas playlists que você sempre vai encontrar alguma coisa. E vamos lá começar a nossa receita propriamente dita. Essa receita, gente, é muito fácil. A gente só vai ter que misturar tudo aqui. E aí depois, enquanto a gente deixa a massa descansando um pouquinho, só para o glúten se desenvolver, a gente faz o caramelo salgado que eu falei para vocês. Aqui eu vou começar misturando primeiro todos os ingredientes sólidos. Então eu vou começar misturando 125 gramas de farinha, que dá uma xícara de farinha de trigo. Vou colocar aqui também uma colher de sopa de açúcar e uma pitada de sal. Vou dar uma primeira misturada aqui. E já vou começar a adicionar os líquidos. Aqui eu tenho 250 ml de leite, os 50 ml de manteiga que a gente derreteu no micro-ondas, 50 ml de água. Vou colocar também uma colher de sopa de extrato de baunilha, esse daqui é caseiro. Caiu um pouquinho mais, mas tá tudo bem. E aí eu vou colocar 2 ovos. Eu nem tento mais justificar que eu quebro os ovos direto na massa, né? Vocês já me conhecem. E aí eu vou misturar tudo aqui até ficar uma massa homogênea e sem grumos. E essa massa, gente, ela fica mais líquida mesmo. Massa de crepe, diferente de massa de panqueca, tipo panqueca americana ou a panqueca japonesa, aquela panqueca mais altinha, japonesa, que a gente faz com clara em neve, inclusive uma outra ideia para o vídeo aqui do canal, ela fica mais líquida. Eu também falei isso no vídeo da semana passada, em que eu fiz aquela panqueca marroquina. Então, é assim mesmo. Ela ainda vai dar uma encorpadinha quando a gente deixar ela descansando, mas ela é mais líquida mesmo, e é assim que a gente quer que ela fique, para a gente conseguir fazer mesmo uma massa bem fininha na frigideira. A massa já está bem homogênea e sem gruminho. Eu vou reservar aqui. E aí agora eu vou pegar os ingredientes para a gente fazer o caramelo salgado, que vai ser o recheio da nossa panqueca. A base do caramelo francês tradicional é açúcar e manteiga. E é por isso que ele se chama caramel au beurre salé. E o salé vem de salgado, um caramelo salgado. Porque o segredinho desse caramelo é a gente colocar uma florzinha de sal. Pode parecer estranho, mas flor de sal em sobremesa, ela potencializa o sabor e nesse caso ela ajuda também a quebrar um pouco esse doce demais. Então realmente faz uma diferença e fica com um saborzinho muito especial. A gente vai começar derretendo aqui na panela o açúcar. Aqui eu tenho 70 gramas de açúcar, que dá meia xícara, e eu vou começar derretendo aqui na panela. A gente vai colocar na panela em fogo baixo, e aí a gente não vai mexer o açúcar, a gente vai deixar ele naturalmente começar a mudar de cor e derreter. E aí depois a gente vai adicionar os outros ingredientes. Então eu vou começar colocando o açúcar aqui. Eu vou dar uma espalhada só para ele ficar mais homogêneo, cobrindo o fundo da panela. O açúcar demora um pouco para derreter, é assim mesmo. Não tenta acelerar o processo, aumentar o fogo, senão corre o risco dele queimar. E agora sim que ele já está todo derretido, eu faço assim para dar uma homogeneizada aqui. Agora que o açúcar derreteu, eu vou desligar o fogo, mas eu vou manter a panela aqui. E a gente vai adicionar o creme de leite. Muito importante, a gente tem que adicionar o creme de leite aos poucos, porque quando a gente adicionar o creme de leite aqui, ele pode espirrar, então tem que tomar cuidado para não espirrar em você. E a gente vai mexendo muito bem, porque o açúcar, ele é delicado. Assim que ele começa a esfriar, ele já começa a endurecer. Então, por isso que eu vou manter ele aqui na boca do fogão, que ainda está quente, mas eu, a princípio, vou manter o fogo desligado e só vou mexendo. Se o açúcar começar
a petrificar, a ficar sólido de novo, aí eu ligo o fogo bem baixinho e aí é só a gente esperar aí mexendo que ele vai dissolver. E essa dica serve sempre, gente. Então, se você deixou o açúcar aqui na panela em temperatura ambiente, ele voltou a solidificar, é só colocar em fogo bem baixinho que ele vai voltar a ficar líquido. E se você tiver açúcar, por exemplo, solidificado na sua panela, é só colocar água quente que ele vai dissolver. Então, não se preocupa. Então, vou começar a adicionar o creme de leite aqui aos poucos e aí, se for necessário, eu ligo o fogo bem baixinho para dissolver. Eu nem precisei ligar o fogo de novo, vocês viram que dissolveu super fácil, então é só ir fazendo ali com calma, adicionando o creme de leite aos poucos, que o próprio calor da boca do fogão vai fazer o creme de leite se dissolver ali no açúcar. Mas como eu falei, se necessário, é só ligar bem baixinho. E agora eu vou adicionar a manteiga. A manteiga, nesse caso, tem que estar gelada. Aqui eu tenho 50 gramas de manteiga, porque é isso que vai fazer com que ela crie como se fosse uma emulsão ali, que vai deixar o creme de leite com uma textura bem aveludada e com uma cor bem brilhante. Então eu vou adicionar a manteiga aqui e a princípio eu também não preciso ligar o fogo. A princípio só o calor ali vai fazer a manteiga derreter e é isso que a gente quer. A manteiga derreteu, o caramelo já tá com uma textura linda, tá bem brilhante. E eu vou adicionar a flor de sal, que era o que faltava para fazer o nosso caramelo salgado. Mexo bem para dissolver. E agora eu vou transferir o caramelo aqui para esses potinhos até a hora da gente servir. E o caramelo, gente, quando ele esfriar, ele ainda vai ficar mais consistente. Mas não se preocupa, é diferente do açúcar puro, que quando esfria um pouquinho ele já vira um sólido. O caramelo não vai virar um sólido, ele só vai ficar mais consistente. Mas a ideia é essa mesmo, pra gente conseguir ter um recheio ali pro nosso crepe, sem que fique uma coisa muito líquida saindo pelas bordas assim do crepe. Peguei minha boa e velha frigideira antiaderente, que vocês já conhecem aqui do canal. E para esses crepes eu gosto de dar uma untada na frigideira com um pouquinho de manteiga. E aí eu unto com a mão mesmo. Eu passo aqui na frigideira. Agora eu vou fazer exatamente o mesmo processo que eu fiz na panqueca marroquina. Eu uso uma concha e eu vou espalhando a massa ali na frigideira. E aí, diferente daquela panqueca que eu fiz disquinhos menores, nesse daqui eu vou fazer discos maiores que vão ocupar quase a frigideira toda. E eu prefiro espalhar sempre a massa na frigideira fria. Acho que isso dá um pouco mais de controle para evitar que fique um lado mais grosso que o outro, porque às vezes a panqueca já começa a endurecer ali. Então eu vou colocar a massa do crepe aqui na frigideira. E aí eu vou espalhar aqui em toda a frigideira para ela ficar bem fininha. Aos poucos a massa vai começando a endurecer, olha só como ela já mudou de cor aqui. E aí conforme ela vai endurecendo, ela vai soltando, ó, naturalmente da frigideira. E o segredo é a gente deixar ela endurecer por completo antes de tentar virar. Ela tem que estar bem firme antes da gente tentar virar para o crepe não quebrar. E você pode ir virando a frigideira, pelo menos aqui no meu fogão. Eu gosto de ir virando, porque às vezes a boca ela é menor do que as bordas da frigideira e aí aqui demora um pouco mais, dependendo se ela está um pouco mais afastada ali do centro do fogão para endurecer. Então eu gosto de ir virando a frigideira para conseguir fazer com que a panqueca endureça toda por igual, sem que um lado queime e o outro ainda esteja cru. O crepe já endureceu completamente, olha só. Então eu vou virar. E aí eu só deixo ele dar uma douradinha, mais uns 2 minutinhos do outro lado. E aí eu já posso servir. E agora é só a gente repetir o processo até acabar a massa. E aí uma dica que eu dou é tirar a frigideira aqui do fogo por 1 minutinho entre um crepe e outro, só para ficar mais fácil da gente espalhar a massa para a frigideira não estar muito quente. Não é legal a gente colocar água em frigideira antiaderente ainda quente, então eu prefiro só tirar do fogo, deixar ela aqui um pouquinho. Se ela ainda estiver quente, mas não estiver muito quente, você ainda vai conseguir espalhar bem a massa. Vai colocando a mão próxima aqui, quando você achar que ela não está tão quente, aí você espalha a massa e depois você volta com ela para o fogo. Meus
Meus crepes estão prontos, ficaram lindos, a massa ficou super fininha, super macia. E uma coisa que eu queria falar é que se você conhece como os crepes tradicionais são feitos nas barraquinhas de rua na França, talvez você fale, mas você falou para colocar na frigideira fria e lá eles fazem numa chapa já quente. Tem uma chapa de metal já quente, eles vão colocando a massa ali e eles têm um utensílio, assim como se fosse em formato de T, que eles usam para ir espalhando a massa. Eles têm experiência em fazer isso, e isso também é uma forma de ser mais rápido, porque você já coloca ele na frigideira quente, ele rapidinho já endurece, então você consegue otimizar muito mais a produção de crepe. E em casa, eu acho mais difícil de espalhar, porque a massa ela endurece muito rápido, e sem aquele utensílio para espalhar a massa, fica mais difícil dela ficar homogênea, ela às vezes acaba ficando mais gordinha de um lado do que do outro. Por isso que eu faço na frigideira fria, e eu acho que não interfere muito no resultado final, tirando que de fato ele vai demorar um pouquinho mais para ficar pronto. Agora vamos rechear o nosso crepe. E eu queria mostrar para vocês como ficou o caramelo, olha só como ele agora que já deu uma esfriada, ele engrossou, tá com uma consistência maravilhosa. E existem duas formas basicamente de rechear o crepe, você pode enrolar, ou a forma mais encontrada hoje em dia nas barraquinhas, que fica mais fácil de comer, é dobrar. Então, você espalha o recheio assim, depois você dobra em 4 partes, que fica mais fácil de pegar o crepe e comer. Então, é assim que eu vou fazer. E aí eu gosto de colocar mais um pouquinho de recheio aqui. E a gente dobra. Tá pronto o nosso crepe maravilhoso. E aí, como eu quero deixar mais bonitinho, eu ainda vou colocar um pouco de caramelo assim por cima. Espero que vocês tenham gostado dessa receitinha de crepe francês tradicional, maravilhoso. E também de aprender a fazer esse caramelo salgado, que é super versátil. Você pode usar como recheio não só desse crepe, mas de outras receitas de café da manhã, de algum bolo, de alguma outra panqueca. Então é super versátil, super fácil de fazer. Quando fizerem a receita, me marquem lá no Instagram e me contem aqui se vocês querem ver mais receitinhas de café da manhã ao redor do mundo. E eu vou ter que comer de garfo e faca porque eu coloquei o recheio por cima também. Onde quer que você esteja, tenho certeza que essa panqueca vai te transportar lá para a França.